do Fórum da Igualdade, da CUT Pode Mais, do YouTube, do Twitter. Nós estamos com o nosso companheiro Evandro, ele é tesoureiro do Sintec, do Sindicato dos Trabalhadores no Correio do Rio Grande do Sul, e para todos e todas, a gente está acompanhando essa greve dos Correios, a população está acompanhando, muitos achando estranho a greve dos Correios, mas não tem nada de estranho. O governo queria garfiar os trabalhadores, quer meter a mão nos direitos da classe trabalhadora e não teve outra alternativa de que se não fazer uma greve em plena pandemia. É o que restou para os trabalhadores dos Correios. Não teve outra saída. Mas a bola está com o Evandro. Nos explica aí da última conversa que nós tivemos por aqui. O que avançou? Eu sei hoje, por exemplo, já te adiantando, tem um dia de solidariedade hoje em Pelotas, né? Parece que o pessoal vai fazer um dia de solidariedade. Mas a bola está contigo aí. Obrigado, Farias. Boa tarde a todos e todas os trabalhadores, cidadãos, saudações cultistas. Muito obrigado pelo espaço e sempre digo, é nossa ferramenta de luta, nossa central, nós temos que avançar na defesa da classe trabalhadora. Na realidade, Farias, da última conversa que nós tivemos, do último bate-papo, até hoje não avançou praticamente nada. Né? O que tem avançado é que nós teremos amanhã uma audiência de conciliação no TST, mas vamos dizer que os trabalhadores dos Correios estão enganjados com toda a classe trabalhadora. Essa tirada de direitos, como a gente já debateu, não é só com os Correios, o Correio é apenas a primeira etapa desse ataque, né? Que todos sabem que é uma estatal que tem o menor salário de todas as categorias do governo, é uma empresa que não tira dinheiro do governo, que pega dinheiro da receita própria, do seu serviço, da sua prestação de serviço, um serviço concorrencial, como a gente já falou, e vamos dizer assim, que os trabalhadores Correios estão solidários com essa pandemia, estão solidários com a classe trabalhadora, e hoje em Pelotas nós temos um importante evento, né, que é, né, a doação de sangue. A gente já fez também distribuição de material de higiene, de fralda geriátrica, apoiando a população que tanto precisa nesse momento e está sendo esquecida por um governo fascista, neoliberal, né? E nós temos que dizer assim, ó, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora fascistas, porque não é só os nossos direitos da classe trabalhadora dos Correios que estão sendo afetados. Hoje nós podemos dizer, Farias, com toda tranquilidade, que está sendo afetado, né, a população toda, com a falta de respeito com a população dos Correios. Né? Nós podemos te afirmar que em nenhum momento, né, esse governo fascista está preocupado com a classe trabalhadora. Tá? Podemos dizer que estão buscando apenas apedrejar um governo que vai para a mídia falar mal de quem está dando toda a assistência no Brasil inteiro e carregando para si o fardo de dizer a vida dos trabalhadores Correios não é importante. Mas é importante ressaltar, Fred, que tu falou, é que nós somos todos solidários com toda a classe trabalhadora, com toda a população. Nós não estamos em greve porque nós queremos, e sim porque esse governo empurrou uma categoria que tem parcos recursos econômicos, né? O salário médio dos trabalhadores dos Correios é R$ 1.800. Né? Então, no momento que tu tira qualquer benefício, e vamos falar mais uma vez os benefícios que estão nos tirando, eu não sei como pode considerar benefício você reduzir de 180 para 120 dias o direito à mãe ficar com seu filho, um auxílio maternidade. Isso é um direito tão esdrúxulo, é uma benesse tão grande, né? Reduzir o direito que nós temos conquistados, que quem tem filho com necessidades especiais tem um aporte, pequeno aporte para ajudar na manutenção, nas escolas, na medicação, que não chega nem R$ 1.000 por mês para quem tem esses filhos. Eles estão dizendo que isso é benesse, Farias. A população tem que, mais uma vez, entender e converse com o seu carteiro.
quando o carteiro chegar na sua porta, converse e pergunte, olha, eu estou assistindo isso, mas o que está acontecendo? E o correio continua sendo, o carteiro, o atendente, o ATT, continuam sendo um espelho para a sociedade. Quando falam em quem você confia, os correios estão sempre entre as 3 melhores empresas, né? Sempre, às vezes, empatando com os bombeiros ali. Então, assim, ó, a gente tem que dizer assim, ó, somos solidários a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a toda a população que está sofrendo, mas nós não podemos ser solidários com o governo que quer perdoar bilhões em dívidas das igrejas, deu bilhões e trilhões para os bancos e não quer dar uma merreca de R$600 para ajudar a sua população. Então, Farias, para no começo de conversa, seria esses informes dizer assim, ó, continuamos solidários, vamos continuar com a programação de doação de sangue e a gente conclama a toda a população que vá doar sangue. Nesse momento tão difícil, os hospitais estão precisando, os hemocentros estão precisando, e nós, trabalhadores dos Correios, os sindicatos Correios, está nesta campanha. A gente fez essa ação aqui em Porto Alegre, a semana passada, uns dias atrás, nós fizemos distribuição de sopa também, no Viaduto da Conceição, que é para demonstrar para a população que sim, nós somos solidários, embora queiram tirar o mínimo que a gente tem de direito, Farias. Esse governo, né, ele não apresenta nada de bom, nada de perspectiva para a população, né, e para a sociedade como um todo. O auxílio esse que tu se referiu, querem dar um taquaraço no auxílio e cortar pela metade, passar para 300 pila, né? Isso era a ideia do governo desde o início, né? Desde o início, o auxílio seria de 200 pila. A força da sociedade, junto com os deputados, né, que conseguiu demover o governo desses 200 pila e passar para 600. Outras questões que tu coloca bem, que a categoria é solidária com toda a classe trabalhadora, é que o governo vem com a proposta de adjetivar de reforma, mas não é reforma, é o desmonte do serviço público no nosso país, né? Então, ontem, o macro setor do serviço público da CUT teve um importante debate online com Marcos Rogério, que é o assessor da bancada do PT na Câmara Federal, e o companheiro Fausto, que é coordenador do DIESE. Então, eles nos mostraram ali o que o governo pretende fazer com o servidor público. Não ataca as altas carreiras do serviço público. E é isso que tu já falou na outra live, né? O diretor-presidente da companhia Correios, além do salário dele, ele recebe mais 46 mil reais, né? É esses troços que eles não mexem, né? As carreiras de Estado, altos salários das carreiras de Estado, os juízes, os promotores, quando são pegos em alguma falcatrua, os caras são afastados, com todos os salários. Isso não é país sério, né? Isso não é país sério. Por isso, R$ 1.600 de média do salário dos Correios não é nada. Não é nada. Né? Isso é miséria. É miséria. Né? E os caras querem mexer em conquistas de mais de décadas da categoria, né, Evandro? Perfeito, Farias. E não é só as conquistas de décadas, mas querem mexer com algumas conquistas, inclusive, da própria Constituição, né? Eles querem mexer com o direito do sindicato conseguir dar garantias de assistência à classe trabalhadora. Querem mexer com o sindicato no sentido de não poder atender mais o trabalhador. Querem extinguir de qualquer forma a saúde, no sentido de que hoje a gente tem a garantia de peso máximo. Olha, veja bem, você caminhar 15 a 20 quilômetros com 10 quilos sempre nas costas, hoje a gente tem essa garantia, 10 quilos para homens e 8 quilos para as mulheres. Querem tirar isso aí e dizer, não, você pode carregar o dia inteiro um saco de cimento nas costas, 50 quilos por 20 quilômetros, que tu não vai ter problema de coluna. Querem terminar com pequenas garantias, assim, que eles têm coragem de dizer que são regalos, que são benefícios. Isso aí, mais uma vez, a gente deixar bem claro, né, Farias? Como pode
um general da reserva presidir uma empresa pública que se autossustenta com salário de R$46 mil, aonde ele já ganha mais de 30 no Exército, esse sim, dinheiro público, que vem dos impostos, que não é feito nada para arrecadar esse dinheiro, e ultrapassar o teto dos ministros do STF por driblar a lei. Sem contar que esse próprio general já criou mais 7 cargos de R$26 mil para acuirar mais 7 militares ali. O que nós queremos dizer é o seguinte: os Correios é uma empresa sólida, uma empresa que dá lucro e uma empresa que se mantém. E o lucro que nós temos que colocar aqui, gente, não é um lucro de bilhões. Nós não precisamos. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, pela Constituição, é um ente social. O ente social tem que atender toda a população brasileira com garantia de atendimento aos mais pobres, com garantia de atendimento à periferia. E é isso que eles não querem. A própria reforma essa que tu citou aí, que estão fazendo, né, Farias, eles não querem atrelar militares, não querem atrelar o executivo e o judiciário. Sabe por que isso? Porque eles querem voltar ao toma lá da cá. O toma lá da cá que a Constituição Cidadã de 88 proibiu, que é aquilo que quando tu troca um prefeito, tu troca os 500 funcionários porque não são amigos do prefeito. Foi isso que a Constituição proibiu e é isso que eles querem voltar atrás agora, com esse projeto falso de reforma administrativa, para poder dizer assim, ó, bem, tu não apoia o meu governo, vamos trocar por outro que apoie e você fique desempregado. Quando o teu governo ganhar, você volta. Para quem tem um pouquinho mais de idade aí, quem nasceu lá ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, lembra que só tinha emprego público amigos do rei. E isso foi modificado, muita luta da classe trabalhadora, muita luta da nossa central, muita luta, e até culminou com a Constituição Cidadã, que garantiu o concurso público, né? E essa falácia de dizer que não se pode demitir servidor público, isso só acontece no judiciário, como tu bem falou, que eles são afastados com salário integral e são aposentados compulsoriamente. Como tu pode ver esse nosso próprio fora Bolsonaro aí, ele foi para a reserva com 20 e poucos anos de idade, com salário integral, por não cumprir regras e ordens. Mas agora nós estamos de frente, né, de uma elite que utilizou a mídia para enganar a população. Porque nós somos uma população que tem que entender que ela tem uma dificuldade de assimilar algumas informações. Nós temos que entender que até agora a população que utiliza o SUS não entende que qualquer ataque que vem à classe trabalhadora vai culminar no ataque ao SUS, que o SUS é um benefício para a classe trabalhadora. Quem não sabe, os planos de saúde, né, ao não dar atendimento aos seus afiliados no plano, eles acabam levando para o SUS e deveriam pagar essa conta e não pagam. Então, assim, ó, nós vivemos num desgoverno, numa milícia que quer derrocar o bom atendimento ao público. Porque senão, Farias, não venderam um monte de coisa da Petrobras aí? Ao invés, baixou o combustível de 2,87 para 5,40, botijão de gás baixou também de 35 para mais de 80. É isso que é a privatização, a terceirização. Venderam aí algumas coisas, as empresas da Petrobras, vai custear. O arroz também, cadê o estoque regulador do governo que nós tínhamos no governo dos trabalhadores? O governo operário, ele tinha estoque regulador que não deixava as comidas disparar. E nós, os Correios, continuamos enfrentando esse problema. E a greve é uma greve que nós queremos deixar bem claro, nós não estamos pedindo reajuste salarial. Os bancários agora encerraram um acordo aí com reajuste. Uma categoria de nível nacional que está em todos os municípios, ele quer apenas que se garanta parcos benefícios para nós continuar atendendo a população, Farias. É isso aí, Evandro. E hoje, assim, como é que está a adesão no Rio Grande do Sul? Ou no país, como é que está a adesão à greve? Eu sei que tem notícias boas, que o TST trancou o governo, né? Porque o governo queria descontar os dias, né? O TST, pelo menos isso, trancou, né? Mas
Quanto nós temos parado hoje, em percentual, assim? Nós estamos com um movimento paredista muito forte no Brasil inteiro, tá, Farias? Na realidade, os números eles estão um pouco de contradição daqui e dali. A gente deixa que a empresa divulgue os números porque ela exigiu que teríamos 70% a 80% que ela queria que estivesse trabalhando. Ela disse que nós estamos apenas em 19% de greve, então a gente assume os números da empresa, dizendo que nós temos dentro do limite que ela apurou dentro do TST. Então, respeitamos os números da empresa, porque são fidedignos, segundo ela, então estamos respeitando. Mas o movimento está forte, o movimento está coeso, quem estava no movimento não retornou, né? E, nesse sentido, tenho certeza que estamos. Quanto ao TST, a gente tem sempre uma interação e dizer assim, ó, as decisões parece que só valem para a classe trabalhadora. Nós tivemos um acordo julgado pelo TST o ano passado, que valia para 2 anos, a empresa entrou no STF e conseguiu derrubar isso. Então, para a empresa valeu tudo. O TST, né, através da ministra relatora, larga uma liminar garantindo que a empresa não fizesse descontos, mas a empresa, por sua perspicácia para enganar a classe trabalhadora, enganar a população, ela lançou a folha de pagamento com 3 dias antes dela ser notificada com descontos. Então, todo ano a gente tem esse desconto e depois a empresa ela tenta dizer que não tinha sido notificada e que era um direito da lei de greve descontar. O que a gente quer dizer também para toda a população é que é um direito, né, do desconto quando a greve é provocada pelos trabalhadores. A lei de greve é bem clara, essa greve dos Correios não foi provocada pela classe trabalhadora, foi provocada pela empresa, tanto que nós tentamos negociar desde julho, dia 31 de julho encerrou o nosso acordo coletivo, ou a sentença normativa, como queiram, e nós não entramos em greve no dia 1º de setembro. Nós ainda esperamos, buscamos, tentamos, né? 1º de agosto, perdão. Nós tentamos, lutamos e só entramos em greve, Farias, no dia 17. Então significa que a empresa resolveu aplicar à classe trabalhadora o bel prazer e depois dizer que ela é boazinha, que ela cumpre tudo para os trabalhadores, que é uma excelência a CLT. A CLT é bem clara, ela vale somente para o mínimo da escravidão da classe trabalhadora. É isso que nós temos que deixar claro. Não existe nenhuma categoria pública ou privada no Brasil que é sustentada somente pela CLT. É isso aí. Não existe, eu desconheço, né? Então é esse sentimento que a gente diz, que eles vão ficar com as benesses da CLT. Não existe uma categoria no Brasil que fique somente com a CLT. Então, estamos com movimentos coeso, com confiança e, principalmente, chega de gente que não conhece o processo operar em empresas públicas. É isso que nós temos que ser contrário. É impossível alguém que está lá num quartel entender de distribuição e logística. É impossível. Né? É isso aí, é isso aí. Bom, esses são os informes da greve que segue forte e que, bueno, tem uma audiência amanhã, mas o pessoal continua em greve, não está jogando quer dizer, tem expectativa na audiência, mas a audiência é mais um complemento do processo de greve, né? O que tu tem mais para acrescentar e nós vamos encerrando o nosso papo, Evandro. Para acrescentar, a gente quer dizer para a população e contar com o apoio da população que esse ataque não é somente aos trabalhadores dos Correios. É o ataque à periferia, que eles não querem mais que seja entregue correspondência. Eles querem atender somente o grande centro. Eles não estão nem um pouquinho motivados ou importunados para atender nós que moramos na periferia. O carteiro hoje é um carteiro para ser elitizado, é um carteiro que busca somente atender os grandes centros. Né? Então, é isso que a gente quer garantir. Garantir, com certeza, que sejamos atendidos. Atendidos na questão da moralidade e chegarmos sempre ao nosso intuito.
que é o bem-estar social da população brasileira. É chegarmos em todos os cantos, em todas as questões principais, que é o bom atendimento, uma empresa pública 100% estatal e com garantias de atendimento à classe trabalhadora e a toda a população, independente de rico ou pobre, mas que se chegue em todos os municípios brasileiros. É isso aí, Evandro. Esse ano nós temos uma preparação, vamos dizer assim, para 2022, e um recado que fica para a classe trabalhadora, né? Para a gente, quando votar, não cair nessas histórias da carrochinha, né? Olhar o histórico do candidato. Se o cara passou 28 anos no Congresso Nacional, não apresentou nenhum projeto para a classe trabalhadora, como é que ele se apresenta numa eleição e diz que vai salvar a classe trabalhadora? Não existe isso. Não existe. O Bolsonaro foi o maior crime eleitoral que foi cometido no país. Um cara que todo mundo sabia, né? Todo mundo conhecia as coisas que ele fez. E aí foi aparecendo agora rachadinha, né? Que foi feito no gabinete enquanto ele estava, né? Na Assembleia do Rio de Janeiro, com os filhos, com quem estava na volta dele. Bueno, o que poderia sair dessa coisa? Um cara que foi, vamos dizer assim, ele está mostrando o que ele foi dentro do quartel, né? Um insubordinado. Ele foi expulso do quartel porque ele foi insubordinado. E o que ele está mostrando na pandemia? Um presidente insubordinado, que não respeita o ministério dele, o ministro dele, que não respeita as organizações internacionais, a OMS, e foi um dos poucos países, dá para citar nos dedos, os países que foram contra a OMS, foram 4 países, e um deles está o Brasil. Infelizmente, jogado na lata do lixo da história do planeta Terra, o nosso Brasil. Mas nós vamos recuperar, com certeza. E por isso as eleições agora de 2020 é um processo da gente começar a olhar as figuras. Epa, tu já esteve por aqui, né? Tu já esteve por aqui. O que tu fez? Vamos olhar, vamos pegar, vamos levantar o passado dele, vamos levantar o passado, né? O que ele fez pela cidade de Porto Alegre? Ele estava na construção do orçamento participativo? Ele estava nas plenárias de decisão, né, das coisas? Por exemplo, estou falando de Porto Alegre, mas posso falar de qualquer cidade do país, né? Ele estava presente nas principais lutas e reivindicações do povo? Tem que ver isso, tem que levar isso em conta, tem que levar isso em conta. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a gente tem que ter posição política, tem que ter partido político. A campanha que essa Lava Jato fez contra os políticos foi para satisfazer o Estado americano, o grupo de segurança do Estado americano, né? E também para aqueles que querem demonizar a política. Demonizando a política, eles botam só os deles lá. E é o que nós estamos hoje no Congresso Nacional. Nós temos 100 e poucos deputados, nós temos 100 e poucos deputados que se reivindicam da classe trabalhadora. Nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil. Não tenho ideia, desculpa, não tenho ideia quantos são da classe trabalhadora, mas a gente pode dizer que mais de 140 milhões pertence à classe trabalhadora. Então, essa grande maioria que está lá no Congresso Nacional foi com o voto da classe trabalhadora, foi ludibriando a classe trabalhadora. Por isso, a gente sempre diz, a gente da CUT, né, das correntes internas da CUT, nós que somos a CUT Pode Mais, nós temos que ver a história do sujeito. Não basta ele ser bonzinho, se apresentar tranquilo, tem que ver a história dele, de que lado ele está durante a trajetória dele. Ninguém vai cair de paraquedas e vai dizer, eu vou resolver, porque não vai, não vai.
É isso, Evandro? Tem algum recado? Tenho, o recado, assim, eu sei que a gente vai falar mais vezes ainda aqui, Farias, mas o recado tem que ser dado o seguinte: não vote em nenhum candidato que apoiou algum deputado que votou na reforma da Previdência, na reforma trabalhista e nesse golpista. Fora Bolsonaro e fora apoiadores de deputados traidores. 2020, nós vamos dar a resposta a esses cabos eleitorais fajutos de deputados. Em 2022, nós vamos tirar esses deputados do Congresso. Porque é inadmissível que alguém que entre com o voto da classe trabalhadora, prometendo cumprir a Constituição, que é defender os mais fracos, vim desta forma atacar. Então, não podemos esquecer nunca que nós somos pobres no sentido da palavra, nós dependemos de emprego, mas nós dependemos de dignidade. E a dignidade se dá com uma classe política que defenda. E eu sempre digo, nós somos um país municipalista. Tudo nasce nos municípios. Vamos escolher bem nossos prefeitos e nossos vereadores, que nós vamos garantir, sim, com seriedade, um país melhor. Porque eu não lembro a última vez que nós estávamos vendo um salário mínimo a $187. Para quem tinha um regalo de um salário mínimo de $400, está aí a melhoria do golpe que aconteceu e que vem surgindo dia após dia. A classe trabalhadora cada vez mais penalizada, comendo menos para enriquecer pouca parte da população. 1% aí ficou muito mais rico nessa pandemia. Para nós ver mesmo a própria arrecadação do Estado, que diz que a crise está grande, aumentou nessa pandemia. Então, da minha parte, é isso. Farias, muito obrigado ao apoio aí, apoio da Central, a greve dos Correios, e principalmente ao apoio da população e da classe trabalhadora, que entende que menos direito para os trabalhadores dos Correios é mesmo direito para a sociedade, porque com o nosso piso salarial tão baixo, nós somos balizadores de muitas categorias, tanto público como privado. Obrigado aí e uma boa tarde a todos. Valeu, Evandro, um abraço e a gente segue na luta. Vamos encerrando a nossa transmissão por aqui, para o Fórum da Igualdade, para o nosso Twitter e para o YouTube. Um abraço a todos e até qualquer momento com novos informes da greve. Tá bem? Abração e até qualquer dia. Abração.